Olá, boa tarde mais uma vez. Sejam bem-vindos então a esta primeira palestra da Quinta Escola de Pesquisadores da USP São Carlos. Antes de passarmos à palestra, eu quero só informar que no final de cada período desse evento vamos ter sorteios. E esses sorteios são bacanas. Vamos ter exemplares de e-books da editora Springer, vamos ter vouchers do curso Zuko Escrita e no final, lá no último dia, vamos ter um Kindle da Amazon que vai ser sorteado entre os participantes. Então fiquem atentos quando houver um intervalo aqui na Escola de Pesquisadores da USP São Carlos, quando houver um intervalozinho, fiquem atentos porque vai haver sorteio, tá bom? Muito bem. Organização de estratégias de pesquisa para o desenvolvimento sustentável. Este é o tema desta palestra de abertura, com a participação do professor Dr. Carlos Henrique de Brito Cruz, ele que é vice-presidente sénior das redes de pesquisa Neozévia, Oxford, no Reino Unido. Vamos então assistir à palestra do nosso professor Brito Cruz. É uma satisfação estar aqui fazendo parte dessa escola de pesquisadores da USP. Agradeço muito o convite que me foi feito pelos organizadores. E o tema sobre o qual eu vou falar para vocês é sobre estratégias institucionais de pesquisa e como é que, me parece, instituições de pesquisa no Brasil podem usar mais certos recursos aos quais elas têm acesso, recursos de natureza bibliométrica, e também poderiam usar, talvez, mais recursos de natureza institucional, buscando aquele que é o grande objetivo, não só nas instituições do Brasil, mas eu tenho visto instituições do mundo todo, que é a busca por mais impacto, mais benefícios para a sociedade a partir das atividades de pesquisa. Então, o ponto de partida aqui, quer dizer, o que eu vou tentar conversar com vocês é sobre os elementos que podem compor uma estratégia, o papel que as instituições têm, ou poderiam ter, ou precisariam ter nessa estratégia, e aí eu destaco aqui, eu quero reforçar o papel das instituições, porque ao longo da minha experiência como pesquisador no Brasil, é um dos pontos que eu noto que escapa do debate sobre a qualidade da pesquisa. Quer dizer, o debate no Brasil sobre qualidade e impacto da pesquisa frequentemente acaba dominado por ações que os pesquisadores precisariam, ou precisam, ou tomam, ou por uma discussão sobre burocracia do país, do governo, etc., e poucas vezes olham para o papel importantíssimo que as instituições de pesquisa, as universidades, as faculdades, as escolas, os institutos, têm e que, no mundo inteiro, são papéis que elas exercem para ajudar a melhorar a qualidade e, a partir daí, o impacto da pesquisa dos seus professores. E aí eu vou contar para vocês algumas formas pelas quais indicadores bibliométricos podem auxiliar essa atividade. Muito bem. Então, eu começo insistindo e destacando para vocês que no mundo inteiro tem um debate grande e intenso sobre o impacto da ciência na sociedade. Como a ciência e a pesquisa traz benefício à sociedade. Eu tenho a impressão que esse debate se tornou mais intenso em anos mais recentes, eu diria ao longo dos últimos 20 anos. E talvez uma das razões para isso seja o fato de que a pesquisa, a atividade científica vem se tornando
por um lado, mais relevante para a sociedade, como a gente está vendo nesse episódio da pandemia, um exemplo fortíssimo dessa relevância da ciência, e, por outro lado, pelo fato de que a pesquisa, que no mundo inteiro é financiada em grande medida por recursos públicos, por recursos dos contribuintes, a pesquisa, os recursos para a pesquisa competem com outras prioridades relevantes dos governos. Então, a demanda por impacto vai se tornando mais intensa, mais exigente, por causa também dessa competição orçamentária. E uma ilustração que eu acho interessante para isso é essa desse editorial que há alguns anos saiu, 2017, na revista Nature, cujo título foi Beyond the Science Bubble. E o sumário, vale a pena vocês lerem o editorial, mas o resumo dele é o que está aí. Ó. É que eles dizem que os research leaders in the United States and elsewhere should address the needs and employment prospects of taxpayers who have seen little benefit from scientific advances. Veja que essa afirmação aqui dos editores da revista Nature, porque isso é um editorial, dizendo que as pessoas que pagam imposto têm visto pouco benefício dos avanços da ciência, eu acho até que eles cometeram um exagero aí, porque, puxa, as pessoas usam energia que é produzida por causa dos avanços da ciência. As pessoas vão à farmácia comprar remédio que foram desenvolvidos por causa dos avanços da ciência. As pessoas são transportadas por veículos que vêm do avanço da ciência e inúmeras coisas. Mas é que eu acho que quando eles escreveram esse editorial, eles estavam sob o choque da vitória do presidente Trump nos Estados Unidos. Isso aí é de fevereiro de 2017, onde o que causou talvez essa reação um pouco exagerada deles. Mas o ponto é que eles estão falando de endereçar as necessidades e as expectativas de emprego das pessoas que pagam imposto, quer dizer, trazer benefícios para a sociedade. Eles consideram também, escrevem nesse editorial, que as agendas, o interesse público não está sendo completamente atendido pela agenda que dirige a pesquisa moderna. Então, veja, isso é o editorial da Nature, eu não estou pegando pessoas obscurantistas ou negacionistas e vendo o que eles estão dizendo sobre a ciência. Então, isso é para reforçar para vocês que tem um desafio para ser tratado nesse campo. E eu vou insistir ainda na relevância do desafio, que é o seguinte, não é novo. Aí eu fui procurar, usando essas bases bibliométricas, a gente consegue achar coisas antigas. Né? Eu achei aqui essa matéria na mesma revista Nature, como era a capinha deles, em 1928, e ali tinha uma matéria sobre aqui, ó, o impacto e o estado da pesquisa científica. E eles estão comentando o que eu transcrevo aqui do lado, que é um report, um relatório que foi feito por uma comissão nomeada pelo governo britânico, que fala de coisas que poderiam ser totalmente atuais, porque eles criticam aqui dizendo que o relatório é evasivo e fica pedindo desculpas e defendendo, né, apologético sobre a ciência, dá a impressão que o gasto em pesquisa precisa ser defendido contra ataques por pessoas ignorantes, ao invés de precisar ser justificado para aqueles que entendem o papel real da pesquisa. Então, descreve, de certa forma, uma parte do debate que a gente tem no Brasil atualmente, tá certo? Porque, ou seja, aqueles e tem muitos que criticam a ciência e o custo da ciência, não são todos eles ignorantes e negacionistas. Tem pessoas que não entenderam para que serve isso e por que isso custa caro e por que custa caro e traz benefício maior do que o custo.
E o assunto aqui que eles estão tratando é tirar o maior grau de eficiência e benefício dos instrumentos pelos quais se conduz a pesquisa científica. Então, vocês vejam que isso tudo é para chamar a atenção para vocês, que a gente não deve ficar complexado no Brasil, que é só no Brasil que tem alguns ataques de obscurantismo, de desafio ou de crítica ao custo da ciência. É uma coisa do mundo inteiro e é antiga no mundo inteiro. Como eu disse para vocês, tem um aumento da conversação sobre isso em tempos recentes, talvez impulsionado pelo aumento do custo da pesquisa científica, e vocês vão ver nessa figura, eu peguei daquele Ngrams do Google, a frequência da expressão Research Impact. E você vê que tem um crescimento, especialmente a partir de 2010, tá certo? Ou seja, tem uma conversação mundial sobre esse assunto. Então, a gente pode aprender com essa conversação e a gente precisaria, do Brasil, participar mais dessa conversação para aprender e para contribuir. Então, nessa conversação, como eu disse no começo, eu quero insistir aqui um pouco sobre o papel das instituições. Porque, é claro, tem um papel para os pesquisadores, tem um papel para os estudantes, tem um papel para as agências de financiamento, tem um papel para o governo, tem um papel para as empresas e tem um papel importantíssimo para as universidades e as demais instituições de pesquisa. E é dessas que eu quero falar. O papel das instituições, por exemplo, está no aspecto que deveria ser quase óbvio, mas às vezes não é, que as instituições garantem ou trazem ou impõem certos valores acadêmicos, quer dizer, elas criam e desenvolvem um ambiente no qual os pesquisadores trabalham. Sejam esses pesquisadores profissionais, sejam estudantes, sejam visitantes. E a instituição tem um papel muito, muito importante para criar ali um ambiente intelectualmente estimulante. Ambiente intelectualmente estimulante é uma coisa que não é trivial, tá certo? É um ambiente que favoreça a inclusão, que favoreça a diversidade das pessoas, dos comportamentos e das ideias. O respeito nas discussões, cortesia no trato das pessoas, e eu acho que as nossas instituições de pesquisa poderiam se beneficiar de prestar mais atenção a esses aspectos do ambiente intelectualmente estimulante para a pesquisa. Olha, eu vou dizer para vocês, depois de 40 anos trabalhando em universidades no Brasil, eu comecei agora há uns meses a trabalhar numa empresa, uma grande empresa mundial, essa é a Elsevier. O quanto de tempo que eles gastam para conversar com as pessoas que trabalham na empresa sobre manter um ambiente cortês, respeitoso, inclusivo, é uma coisa que me impressionou, porque poucas vezes no Brasil eu ouvi as organizações brasileiras tratarem disso com as pessoas que trabalham no lugar. As pessoas certamente tratam, a gente conversa, né? Quando vai no café com os colegas, ou vai almoçar com os estudantes, fala disso, mas mais do que isso, é a instituição falar da relevância disso e tratar dessa questão. As instituições têm um papel também muito importante em garantir infraestrutura e estabilidade financeira naquilo onde elas podem garantir, porque as instituições não garantem também o financiamento para a pesquisa, que, como todos nós sabemos, enfrenta inúmeras dificuldades no Brasil, mesmo assim, tem um papel das instituições de pesquisa para garantir um lugar adequado onde a pesquisa possa funcionar.
partindo do princípio que nós queremos que tenha pesquisa que seja relevante mundialmente, tá certo? Mas a segunda parte do papel das instituições, a qual eu queria me referir aqui, que é mais extensa, é essa parte sobre... Tem a ver com o ambiente, mas é a parte sobre a instituição garantir apoio institucional à pesquisa. E aí eu vou dizer por que eu quero gastar um pouco de tempo com esse slide. É porque a minha, de novo, na minha experiência no Brasil, as nossas universidades gastam pouco tempo e pouco esforço discutindo institucionalmente e agindo institucionalmente para ajudar os pesquisadores, para apoiar os pesquisadores, para apoiar o trabalho dos pesquisadores que elas têm. E eu não estou querendo dizer que elas têm que só fazer isso, porque tem que tratar dos estudantes, do curso de graduação, da pós-graduação, da extensão. No entanto, me parece que tem um déficit de atenção à questão de como são as condições de trabalho para os pesquisadores e como a instituição, dentro das suas limitações, poderia minorar os obstáculos que afetam a pesquisa científica, que acontece nos seus campi. Certo? Então, um primeiro elemento desse apoio institucional, que desde a época que eu estava na FAPESP, a gente começou a insistir muito com as universidades no estado de São Paulo, é essa questão de a instituição proteger o tempo do pesquisador. Proteger o tempo do pesquisador significa, por exemplo, aquilo que muito se fala no Brasil, e várias coisas foram conquistadas nisso, que é simplificar os processos burocráticos. Isso é uma parte da coisa. Porém, é preciso a gente ter em mente que, numa democracia, para usar dinheiro do contribuinte, sempre haverá procedimentos burocráticos para serem feitos. Quer dizer, o pesquisador, do mesmo jeito que o deputado, do mesmo jeito que o governante do Poder Executivo, o ministro, o secretário, precisa prestar contas para a sociedade sobre como usou os recursos, que benefício trouxe, precisa usar os recursos de acordo com certas regras que respeitem o interesse público, que respeitem o artigo 37 da Constituição. Então, não vai nunca ter um sistema de zero burocracia. Lá na FAPESP contava-se sempre essa história de que, na época do começo da FAPESP, o diretor científico tirava a chave do carro da gaveta e dava para o pesquisador usar na pesquisa. Não é mais assim que funciona. Quer dizer, o sistema de pesquisa brasileiro cresceu, se tornou mais profissional e precisa ter um funcionamento profissionalizado. Portanto, ao lado da busca contínua da simplificação de processos, é preciso que haja aquilo que tem em todas as boas universidades do mundo, que são escritórios, são serviços que a universidade oferece para apoiar institucionalmente o pesquisador. Quer dizer, para oferecer ao pesquisador serviços que evitem que o pesquisador tenha que fazer tarefas que não são de pesquisa. O que são tarefas que não são de pesquisa? Todos nós sabemos. Pesquisa, tarefa que não é de pesquisa é, por exemplo, fazer prestação de contas do financiamento da pesquisa. É fazer a compra daquilo que vai ser comprado na pesquisa. É supervisionar a reposição de materiais de consumo dos laboratórios. Acertar com o pesquisador visitante que for convidado, que dia que ele vem, em que voo, quem que vai pegar ele no aeroporto, ou como que ele vai pegar o ônibus ou a condução no aeroporto para chegar no hotel, fazer a reserva do hotel, mudar a reserva do voo
ir à reserva do hotel quando o pesquisador telefonar na noite anterior, falando, eu não posso ir porque meu filho está com catapora, eu só vou poder ir na semana que vem. Quer dizer, todas aquelas coisas que acontecem conosco e que, na maior parte dos casos, os pesquisadores têm que ficar tratando, ou às vezes eles passam com boa vontade, não é por maldade, mas para algum estudante fazer e ajudar a fazer isso. Isso não é bom para a qualidade da pesquisa, porque tira essas pessoas, seja o estudante, seja o pesquisador, de fazer aquilo que é a especialidade deles, que é descobrir coisa, fazer experimento, estudar problemas, ler papers, interagir com os estudantes, pensar num problema. Quer dizer, essa dispersão de tempo que afeta os pesquisadores no Brasil é algo que eu considero como um dos principais obstáculos para a gente obter mais qualidade na pesquisa que se faz no país. Quer dizer, cada hora que o pesquisador deixar de estar conversando com os estudantes, pensando no problema que ele está tratando, lendo os artigos mais recentes, entendendo sobre as estratégias de pesquisa, é uma hora que deixou de ser usada para fazer mais qualidade na pesquisa no Brasil. E é preciso lembrar que os competidores que estão em Stanford, em Berkeley, em Yale, em Harvard, em Saclay, em Moscou, em Barcelona, no Reino Unido, em Southampton, em Oxford, em Cambridge, em qualquer lugar. Eles têm esse tipo de apoio. E eles focalizam o seu tempo e o seu esforço em ciência e em pesquisa. Claro que não focalizam 100%, porque eles também têm que dar aula, eles também têm que corrigir as provas dos estudantes, fazer essas tarefas. Mas aquele tempo que eles têm para pesquisa, eles usam para a pesquisa. Então, um escritório de apoio institucional à pesquisa é bem mais do que um lugar que faz prestação de contas. É bem mais do que isso. E é urgente que as nossas universidades se preocupem em organizar esse tipo de escritório. Um outro elemento do apoio institucional, o segundo que eu coloquei aqui, é o papel da instituição em atrair e selecionar os melhores candidatos à pós-graduação. Isso, de novo, é uma coisa que, é claro, todos nós pesquisadores, eu fazia muito isso, tenho certeza que vários de vocês fazem, quando vão a uma conferência, quando vão ao encontro de física de Caxambu, a SBPC, etc., procuram ali bons estudantes, a gente faz isso. Entretanto, o estudante vai se inscrever e se matricular numa instituição. Ele vai passar por um processo seletivo que uma instituição organiza. Então, nas boas universidades do mundo, um dos elementos importantíssimos do funcionamento institucional para a pesquisa é esse de demonstrar atratividade e selecionar bem os estudantes que vão ser aceitos na pós-graduação. Então, isso envolve desde criar uma boa imagem para a instituição, por vários caminhos, inclusive de marketing, que as boas universidades do mundo fazem, a processo de anunciar o processo seletivo, de garantir a visibilidade, de fazer uma seleção que faça sentido. Quer dizer, a coisa mais importante para fazer pesquisa boa é ter pessoas capazes para fazer essa pesquisa. Então, isso é um papel institucional dos mais relevantes. Depois, o terceiro elemento que eu destaquei aqui, no qual eu queria falar com vocês, é aquele papel que eu sublinhei ali, acadêmico, das lideranças acadêmicas. Quer dizer, tem acadêmico duas vezes aí e de propósito, porque tem um papel para as lideranças acadêmicas. Liderança pode ser os professores mais experientes, pode ser o chefe de departamento, pode ser o diretor da faculdade, pode ser o pró-reitor, pode ser o reitor, tá certo? Que é esse papel de ajudar, por exemplo, a orientar, a guiar, a criar oportunidade para os jovens pesquisadores recentemente contratados. Isso é uma coisa que a gente poderia ter mais nas nossas universidades. Quer dizer, aquela
atividade do pesquisador mais experiente conversar frequentemente com o pesquisador mais jovem, não necessariamente somente os do seu grupo, mas os líderes de grupo de pesquisa fazem isso, mas, por exemplo, é um chefe de departamento semestralmente conversar com os que foram recentemente admitidos e entender quais são os planos que eles têm, quais obstáculos eles estão enfrentando, de que modo um chefe de departamento poderia orientá-los ou ajudá-los a resolver problemas, a superar obstáculos e conhecer sobre a atividade científica que eles têm, porque conhecendo a atividade, um chefe de departamento, um diretor de instituto pode identificar oportunidades para levar para aquelas pessoas ou pode também tornar aquela pesquisa mais visível fora dos muros da universidade. Então, a atividade de mentoria para os jovens é muito importante. A liderança acadêmica, especialmente aquelas institucionais, tem também nas boas universidades do mundo um papel importantíssimo, criando oportunidade para os jovens e para os mais experientes. Porque é frequente um pró-reitor, um diretor de faculdade, ele vai a uma reunião na Federação das Indústrias e alguém fala de um tópico importante e, quando ele volta, ele procura o pesquisador que trabalha com aquilo, olha, eu vi que tem tal empresa interessada nisso. Ou na reunião em Brasília falaram que esse tema é relevante, você não quer dar uma olhada nesse site, etc. Quer dizer, a ideia de ser um apoiador do ponto de vista acadêmico, e não simplesmente aquele chefe ou aquele diretor que cuida da burocracia ali do dia a dia e não exerce um papel acadêmico de liderança. Interação entre as lideranças e a comunidade. É preciso que essas lideranças conheçam os resultados, conversem com os professores e visitem os laboratórios, entendam qual pesquisa que ele está fazendo. Eu digo para vocês, olha, quando eu fui reitor da Unicamp e quando eu fui diretor científico da FAPESP, uma das coisas que me chateava, me impressionava mal, era quando eu recebia um diretor de alguma faculdade, um pró-reitor, e depois que resolvia o problema que ele vinha resolver, porque eles sempre vêm na reitoria ou na diretoria científica porque tem um problema para resolver. Depois que terminava, eu perguntava, bom, e aí, na sua instituição, que pesquisa boa aconteceu recentemente? Quais foram os melhores resultados? Quando as pessoas me respondiam, não sei, porque não é da minha área. Nossa, eu pensava tão mal daquela instituição, porque eu via que o líder, ou aquele que era para ser o líder institucional, não sabia o que estava acontecendo ali na sua própria instituição. Então, essa ideia de conhecer, de interagir com os pesquisadores, eu acho muito, muito importante e muito necessário. É preciso que as instituições estabeleçam também, como eu digo aqui, estratégias. Tem um programa para trazer visitantes, para estabelecer colaborações, além daquelas coisas que acontecem por iniciativa dos pesquisadores individuais. Por exemplo, um programa sobre visibilidade institucional, quando a gente fala de esse evento no qual nós estamos hoje aqui, é sobre publicar, um dos temas é o assunto de publicação científica, como publicar nas melhores revistas. Uma das coisas importantíssimas, que eu acho que todas as faculdades, muitas faculdades no Brasil poderiam organizar, seria um programa dividido ali com seus professores para, uma vez por mês, trazer um membro do conselho editorial de uma revista científica relevante para aquela instituição ou para aquele departamento, para a pessoa vir do exterior e conhecer os estudantes, conhecer os pós-docs, conhecer os professores, almoçar com eles, fazer uma palestra sobre como funciona aquela revista, de tal modo que quando aquela pessoa volta lá para o escritório dele em Cambridge, ou em Washington, ou em Paris, ou onde for, o dia que chegar um paper da pessoa e ele lê lá, está submetendo, isso aqui eu me lembro, acho que essa pessoa que estava na churrascaria comigo lá quando eu fui em São Paulo, etc. É diferente olhar uma coisa dessa do que olhar um trabalho que tem nomes ali que você nunca viu e com quem você nunca conviveu.
Portanto, essa ideia de ter uma visibilidade institucional que eu já vi instituições que organizam planos estratégicos da instituição para fazer isso, para criar essa visibilidade. Um outro elemento do apoio institucional é esse de a instituição facilitar e, mais que isso, valorizar a experiência internacional. Valorizar quando vai admitir professores, valorizar quando vai trazer pós-doutores, e essa experiência, especialmente aquela experiência que acontece após o doutorado, que é diferente da experiência que acontece durante o doutorado. Quando o pesquisador vai depois do doutorado para ter uma experiência internacional, ele interage com a equipe lá como um pesquisador. Enquanto quando ele vai como estudante, ele é um estudante. São duas experiências diferentes e, de alguma maneira, complementares. Então, criar essas oportunidades para participação em projetos de pesquisa colaborativos é muito, muito importante. E a liderança institucional também tem um papel, e as instituições, aí em geral é no nível mais alto da reitoria, numa universidade, das pró-reitorias, que é contribuir para aumentar a visibilidade dos melhores resultados da instituição. Então, eu acho que, olha, quando a gente fala de publicar trabalhos em revistas mais importantes, ou trabalhos que vão ter mais impacto, eu acho que é preciso lembrar que tem um papel para a instituição desempenhar. É claro que tem um papel do pesquisador. O pesquisador precisa saber o que ele está fazendo. O pesquisador precisa escolher um tema, um tópico que dialogue com aquilo que está sendo conversado no mundo. Ele precisa ser capaz de supervisionar os seus estudantes, os seus pós-docs, ele precisa ter recursos, tudo isso. Quando tem tudo isso, ainda continua precisando que a instituição apoie a atividade do pesquisador para ele se concentrar na pesquisa e a instituição cuidar de fazer aquele barquinho andar, quer dizer, fazer aquela coisa progredir e funcionar de maneira eficiente. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, como eu falei no começo, é como é que o uso de certos indicadores bibliométricos podem ajudar a instituição a traçar certas estratégias. E eu escolhi falar sobre esses indicadores bibliométricos aqui nessa parte da apresentação pelo seguinte, por duas razões. Primeiro, porque eu trabalho para uma empresa que desenvolve e faz esses indicadores bibliométricos. Mas, na verdade, isso não é o primeiro, acho que é o segundo. Primeiro, porque sempre, quando eu fui reitor, pró-reitor, diretor científico, eu sempre usei muito esses indicadores bibliométricos para entender melhor as instituições que eu estava liderando. Não era para fazer isso que muita gente hoje fala, que tem até empresa de consultoria, tem gente que vende, né, que é, eu vou fazer os seus indicadores serem maximizados para você sair bem no ranking. Não é isso, tá certo? É uma outra coisa diferente, é entender, olhar esses indicadores para conhecer melhor a instituição e para traçar uma estratégia institucional. Quer dizer, precisa saber certas coisas da instituição. Então, não basta olhar para o indicador bibliométrico para procurar o fator de impacto da revista, que é uma coisa, aliás, que o mundo inteiro recomenda que não tem que olhar para isso, que é um erro, certo? Que tem artigo que sai em revista de fator de impacto baixo, que é muito citado. Tem artigo que sai em revista de fator de impacto alto, que é pouco citado. Deveria olhar muito mais as citações do artigo. Mas, mesmo isso aí, tem muito mais indicadores do que as citações do trabalho científico que poderiam nos ajudar e que poderiam ajudar as instituições, e aí, de novo, insisto que é um papel de apoio institucional à pesquisa nas boas universidades dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, da Alemanha, as bibliotecas ajudam as lideranças institucionais a levantarem esses indicadores. E aí, com esses indicadores, eles traçam objetivos e conseguem acompanhar os objetivos. Esses indicadores, eles vêm, por exemplo, nos casos que eu vou mostrar para vocês, dessa base de dados chamada Scopus, que a maior parte das universidades no Brasil tem acesso, porque a CAPES faz a assinatura,
tá certo? É uma base de dados bibliométrica que tem 84 milhões, mais de 84 milhões de trabalhos científicos. Tem mais de 25 mil revistas científicas, 235 mil livros, 7 mil publishers, que são companhias editoriais. Então, é a maior base que tem no mundo de trabalho científico. Tem trabalho de 1880 ali, certo? E tem trabalho do ano passado, tem trabalho da semana passada. Claro que a base é melhor para os tempos recentes do que para 1900, mas como eu mostrei para vocês, eu lá no começo, na introdução, achei aquele trabalho da Nature usando os Scopus para procurar trabalhos que tratassem do impacto da pesquisa. E uma estratégia institucional vai olhar para coisas como essas que eu tentei listar aqui e muitas outras, tá certo? Tem uma continuação aqui. Quer dizer, a estratégia vai buscar mais impacto científico da instituição, mais colaboração internacional. Uma coisa que as nossas instituições no Brasil podem buscar mais é como faz para que os pesquisadores da instituição tenham um papel mais relevante numa colaboração internacional. Como é que a gente pode, as nossas instituições poderiam ajudar os pesquisadores a ocuparem posição mais proeminente nas colaborações das quais participam? Tem muitas oportunidades desse tipo para fazer. Isso seja a universidade, seja as agências financiadoras. Quando eu trabalhei na FAPESP, eu fiz isso muitas vezes. Eles vêm lá, o líder da colaboração, pedir, a FAPESP não quer financiar os pesquisadores para isso, para aquilo. Aí o diretor científico responde, não, olha, quero, mas eu quero que ele seja o convening author, eu quero que ele seja, pelo menos num tempo razoável, quero ter essa perspectiva. Aí a conversação é de outro jeito, não é um jeito do indivíduo pesquisador negociando com a mega colaboração ali, como é que ele vai se encaixar para aparecer o nome dele como coautor num trabalho, tá certo? As estratégias precisam olhar para como é que vai fazer para tirar mais benefício econômico e social além do impacto científico. Então, eu não estou pondo um contra o outro. Nosso aprendizado é que essas coisas tendem a se somar. Como é que vai fazer para ter daquilo que é um grande objetivo na política de ciência e tecnologia no Brasil, que é ter mais colaboração com empresas, e devo dizer, um grande objetivo da política de ciência e tecnologia em quase todos os países do mundo. Aqui no Reino Unido, onde eu moro agora, uma enorme discussão, as universidades todas se movendo para ter mais interação com as empresas, porque faz parte da estratégia nacional. Como é que vai fazer para ter mais visibilidade? Como é que vai fazer para ter mais impacto, ou saber que tem impacto da pesquisa nas políticas públicas? E aí tem muitas maneiras pelas quais os indicadores bibliométricos podem nos ajudar. Por exemplo, uma dessas maneiras é uma maneira que é essa das conexões entre tecnologia e ciência. Esse é um trabalho antigo, viu? Isso aqui, olha, 1997, o Francis Narim e os colegas fizeram um trabalho interessantíssimo. Eu me lembro de usar isso na época, para fazer discussões sobre PADCT, sobre aquele programa do milênio com o governo federal, e para defender a ideia de que a pesquisa básica é cada vez mais o motor da tecnologia. E o Narim fez esse estudo sobre como é que os trabalhos científicos em pesquisa básica são cada vez mais, como ele mostra aqui nessa figura, né, que vai todas as curvas andando para cima, de acordo com o país, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, ao longo do tempo, o número de artigos científicos citados em patentes aumenta, porque as patentes estão sendo mais dependentes da ciência, do avanço da ciência. A patente é uma das medidas do avanço da tecnologia, os artigos são uma das medidas do avanço da ciência. Então, essa ideia muito antiga de 1997 é uma ideia que hoje, usando, por exemplo, essa ferramenta chamada SciVal, o pesquisador pode identificar imediatamente, quer dizer, por exemplo, essa figura aí eu estou mostrando, eu tirei agora há pouco do SciVal, da tela do computador,
usando o Saival, procurando as publicações da Universidade de Campinas, da Unicamp, e procurando ali no Saival, usando a ferramenta que me dá quais delas foram citadas em patentes no mundo. Por enquanto, o número de escritórios de patente que se usa no Saival são 6, mas tem aquele da WIPO, da World Intellectual Property Organization, que reproduz muita coisa de outros escritórios. Depois tem outros 5 escritórios do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Japão, da Comunidade Europeia. Mas logo terá mais. Vai ter escritório de patente do Brasil, escritório de patente da Argentina, da África do Sul, da França, de muitos lugares, tá certo? Canadá e assim por diante. Mas já dá para ter uma ideia. Por exemplo, a gente sabe que os trabalhos publicados por pesquisadores da Unicamp, entre 2011 e 2020, têm sido citados a cada ano em mais ou menos umas 400 patentes feitas no mundo inteiro. Quando a gente olha a lista de patentes, o pesquisador descobre que alguém que ele nunca viu na vida e que ele não imaginou que usaria, citou o trabalho dele para fazer uma patente no Japão, ou no Reino Unido, ou nos Estados Unidos, tá certo? Ou na Comunidade Europeia. E esse gráfico de baixo mostra a quantidade de artigos que são citados a cada ano nessas patentes. O que você pode aprender sobre a instituição e usar para traçar uma estratégia? Você pode aprender, por exemplo, quais são as áreas de pesquisa que obtêm mais citação em patentes. Então, você vai ver que de 2011 a 2020, na Unicamp, a área de bioquímica e biologia molecular é aquela que tem mais artigos citados em patentes no mundo, seguido por química, medicina, engenharia química e assim por diante. Tá certo? Então, sabendo isso, você pode plotar uma estratégia institucional de pesquisa. Você pode olhar coisas como qual é a mudança, quais são as alterações ou na instituição ou no ambiente econômico e tecnológico mundial. Aqui nessa figura, eu comparo os trabalhos de 2016 2017, são as barras cor de laranja, com os trabalhos de 2011 e 2012 em termos de citações em patentes, de acordo com as áreas do conhecimento. Então, a gente vai ver que em certas áreas, como, por exemplo, aqui onde eu deixei marcado, ciência dos materiais, aumentou muito o número de citações. De 12% dos artigos serem citados, passou a ser 25%. Quando a gente olha, por exemplo, na área de química, a gente vê uma diminuição do percentual de artigos que são citados. Em área como engenharia química, teve um aumento. Isso, de novo, como eu disse, permite entender sobre o andamento da pesquisa na instituição. A gente pode, por exemplo, eu fiz aqui o professor Zuccolotto, que me convidou para esse evento, então eu fiz o dado aqui do Instituto de Física de São Carlos, da USP, tá certo? Então, aqui está mostrando o número de patentes que citam a cada ano os trabalhos. Eu fiz um universo definido aqui. Os trabalhos do Instituto de Física de São Carlos da USP entre 2011 e 2016, e a curva está mostrando quantas patentes citam esse conjunto de trabalhos. É um conjunto que dá um total de uns 1.800 trabalhos científicos, e eles foram citados por 1.000 patentes em 2020. É um resultado importante. Nesses escritórios, como eu mencionei para vocês, a maior parte no escritório americano, 2.300, 1.800 na WIPO, 1.200 no escritório europeu, 700 no escritório japonês, 36 no Reino Unido. E uma outra coisa, por exemplo, que a gente pode identificar é esse quadradinho aqui, ó. Desses 1.700 e tantos trabalhos, 1.357 tem menos do que 10 autores. Então, claramente, não é daquele trabalho onde o autor de São Carlos estava lá no meio de outros 1.000 e o trabalho foi citado na patente. É um trabalho onde a pessoa de São Carlos representou 10% da autoria ou do resultado que apareceu. Então, conhecer isso e conhecer essas patentes permitiria ao Instituto de Física de São Carlos pensar sobre as suas estratégias, se elas estão funcionando, se existir uma estratégia, e traçar modificações dessa estratégia para o futuro.
Então, isso é uma ilustração, um exemplo dessa capacidade desses indicadores bibliométricos para ajudarem as instituições a ajudarem os seus professores. Uma outra, que eu mostro aqui num dado agregado para o Brasil e que surpreende muitos pesquisadores no Brasil inteiro, é essa medida sobre publicações que têm coautores em universidades no Brasil e coautores em empresas. A empresa pode estar no Brasil ou pode estar fora do Brasil. Veja como é que a quantidade de trabalhos cresce ano a ano, tá certo? Chegando já quase a 3.000 artigos por ano. Cresce ano a ano e é uma curva que parece até uma curva exponencial. Todos nós, com a pandemia, ficamos especialistas naquilo que se ensina no curso de Laboratório de Física 1, né? Que é como pegar uma curva de tempo e verificar se ela tem um crescimento exponencial ou não, que é isso aqui. Faz o gráfico em escala logarítmica. E a gente vê que dá uma reta bonita aqui, olha, até mais ou menos 2009, 2008, 2009, um crescimento de 16% por ano. Veja, esse gráfico aí contradiz uma das coisas que é mais repetida no Brasil, que é as universidades têm pouca interação com as empresas não gostam, não ligam para as universidades, o pesquisador da universidade não faz coisa junto com o pesquisador da empresa. Porque essa medida de coautoria, ela mede uma espécie de uma cereja do bolo da interação universidade-empresa, porque ela está medindo aquele caso onde o pesquisador da universidade e o pesquisador da empresa tiveram uma ideia juntos, trabalharam juntos na ideia, escreveram o paper, conseguiram que o paper fosse publicado, certo? É uma atividade forte de interação. É diferente, por exemplo, do pesquisador da universidade ser consultor da empresa. É diferente da empresa dar um dinheiro para a universidade e comprar 30 computadores para a sala onde os estudantes vão usar. Isso aqui é fazer a atividade científica juntos, certo? Então, esse dado aí mostra para o Brasil, quando eu, como eu disse para vocês, eu fazia esse tipo de medida bem antes de ser convidado para trabalhar na Elsevier, quando eu fiz isso na FAPESP, nós conseguimos que vários dos jornais importantes do Brasil fizessem editoriais ou matérias importantes dizendo, olha lá, interação entre universidade e empresa no país é subestimada. Produção científica no valor econômico ganha com parceria academia e empresa. O Estado de São Paulo fez um editorial ótimo dizendo crítica infundada à universidade. Quer dizer, são coisas que a gente não sabia porque a gente não media. Na hora que mediu, descobriu que o resultado era muito maior do que aquele que a gente imaginava ser. E é possível, por exemplo, verificar quais são as universidades que mais contribuem para esse resultado. Onde que tem mais dessas coautorias. Como isso mudou ao longo do tempo? Então, de novo aqui, ó, a barra cor de laranja 2006 a 2010, a barra azul 2016 a 2020. Então, veja, a Universidade de São Paulo mais que duplicou a quantidade. A Federal do Rio aumentou uns 30%, a Unicamp quase duplicou, e assim vai. Há alguns anos, a Federal da Bahia estava na frente da PUC do Rio de Janeiro, agora ela ficou para trás. Ela estava também na frente da Federal do Paraná. A Universidade de Brasília tinha mais quantidade do que a Universidade Federal de São Paulo, agora passou a ter menos. Quer dizer, dá para acompanhar essa evolução e, dando para acompanhar, dá para a instituição reajustar a sua estratégia de acordo com aqueles que forem seus objetivos. Veja, eu não estou aqui querendo dizer que o único objetivo da universidade é fazer trabalho em coautoria com a empresa. O que eu estou querendo mostrar é que, além de contar o número de artigos publicados, além de contar o fator de impacto normalizado, além de contar as porcentagens de colaboração internacional, tem muitas coisas que a bibliometria pode nos dizer sobre como funciona a pesquisa numa instituição. Por exemplo, ela pode, de novo, dizer para nós em que áreas que essa coautoria acontece mais. No Brasil, agricultura e ciência biológica. Em segundo lugar, engenharia. Em terceiro lugar, em medicina. Tá certo? E pode, de novo, ver a variação de 2006 até 2016. A gente vê aqui, ó, por exemplo,
Em 2006, engenharia tinha mais coautoria do que a área de agricultura. Agora caiu para o segundo lugar. Em 2006, a medicina tinha quase tantas quanto a ciência de material. Agora passou para ser o terceiro lugar. Então, de novo, permite plotar estratégias. O que são esses trabalhos? Vocês podem estar se perguntando. O que é um trabalho que tem coautor na empresa e coautor na universidade? Eu peguei aqui 2 exemplos, 3 exemplos. Aqui tem 2, vai ter um no próximo slide. Esse aqui, por exemplo, ó, relação de incerteza na otimização de sistemas de transmissão ótica por fibra, feito por meio de simulação do sistema. Pesquisadores da Unicamp e pesquisadores de uma empresa que é hoje a maior fabricante de repetidores de fibra ótica ao sul do Equador, chamada Padtech, que fica ali do lado da Unicamp. É um artigo sobre um assunto relevante naquele momento da transmissão ótica. Alunos olha, Diego Gross, alunos de doutorado, pós-doc, participaram, usaram na tese o trabalho. Tá certo? O professor Hugo Fragnito era o coordenador do grupo de pesquisa naquela época. Ou esse outro caso que tem aqui, a Aerospace Science and Technology, efeito de Boundary Layer Transition na análise de High Lift Aerodynamic Systems. Aqui, um dos autores é o João Luiz Filgueiras Azevedo, que foi presidente do CNPq, professor do ITA, pesquisador do IAE, coordenador adjunto hoje na área de engenharia na FAPESP, e pesquisadores da Embraer. Então, você veja, a Embraer está interessada em aprender sobre a equação de Navier-Stokes e otimizar o lift de sistemas pesados e assim por diante. Então, é esse tipo de artigo que aparece naquela lista de 3 mil por ano que as universidades no Brasil contribuem fazendo em coautoria com empresas. Ou tem caso mais ainda interessante, como esse aqui da BrainCare. BrainCare é essa empresa ali de São Carlos, criada pelo professor Sérgio Mascarenhas, e esse aqui é o primeiro, um trabalho, esse aqui só tem gente da universidade. Physics Institute, Universidade de São Paulo, São Carlos, o IFISC, Ribeirão Preto, Federal University of São Carlos, e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, tá certo? Nesse trabalho, eles mostraram uma coisa interessantíssima, que uma crença da comunidade de neurocirurgia, de neurociências, que é essa doutrina de Monroe Kelly, que foi criada nessa época aqui, 1780, 1824, que dizia o seguinte: não dá para... O crânio é incompressível. Então, se aumentar a pressão dentro do crânio, não vai dar para perceber fora. E por essa razão, toda vez que uma pessoa tinha um problema naquela membrana do cérebro, hemorragia, precisava fazer um buraco para medir a pressão. Imagina, fazer um buraco na cabeça da pessoa para medir a pressão dentro, porque acreditavam que o crânio é incompressível. Pois bem, o professor Mascarenhas e os colegas mostraram que não é verdade, não é incompressível, não tem nada incompressível. Quer dizer, se põe um diamante num ânvil desses de fazer espectrograma, ele vai ter algum grau de compressibilidade, tá certo? E o crânio tem um grau muito maior do que o diamante. A questão é como é que você faz para medir essa compressibilidade. Bom, descobriram isso e descobriram que podiam fazer uma empresa chamada aqui, BrainCare Corporation, tá certo? Fizeram um outro trabalho caracterizando a pressão intracranial em animais epilépticos, para testar o sistema de medida. Fizeram várias patentes, ganharam um financiamento da FAPESP, na verdade, 3 financiamentos da FAPESP naquele programa de pequenas empresas. E aí desenvolveram um produto revolucionário, que é essa fita que põe na cabeça, e mudaram até, não é para... A medida vai para a nuvem, a pessoa vê por um aplicativo do telefone, quer dizer, coautoria universidade e empresa. Você vai descobrindo coisa junto, universidades e empresas. Bom,
Quais são, olhando do outro lado, quais são as empresas que colaboram mais com as universidades aqui no nosso país? São, como seria fácil adivinhar, a Petrobras, mas as que vêm depois não são tão fáceis, porque aí tem os laboratórios Fleury, tem a Vale, tem a Thomson, tem a Ericsson, tem a Novo Nordisk, tem o CPQD, que era o centro de pesquisa da Telebrás, agora é uma fundação privada, tem o Grupo Suzano, a GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Novartis e assim vai. Então, quando a gente vê com quais dessas empresas a nossa instituição colabora mais, a gente consegue, de novo, traçar uma estratégia de colaboração. O CNPq pode, por exemplo, verificar quais são as entidades, quais são as instituições, as universidades que têm mais dessas colaborações. Bom, eu vou terminar mostrando para vocês um outro resultado, que é como é que a gente pode mapear as publicações em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E isso aparece claramente também nessa ferramenta chamada SciVal, onde a gente pode olhar as publicações feitas no mundo inteiro e classificá-las de acordo com esses objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos criados e estabelecidos e concordados pelas Nações Unidas. E a gente descobre, por exemplo, quando a gente fala do objetivo sustentável sobre vida sobre a Terra, o Brasil é o 4º país que mais publica trabalhos. Quando a gente fala do objetivo do desenvolvimento sustentável sobre fome zero, o Brasil é o 5º país que mais publica trabalhos. Quando a gente fala de água limpa e saneamento, o Brasil é o 6º país que mais publica trabalhos. Então, tem um papel para o Brasil nessa discussão sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável do ponto de vista da ciência. E, nessa medida, eu vou terminar mostrando para vocês um resultado que eu achei muito, muito importante, muito interessante, que é assim. Essa figura aqui está mostrando para os 20 agências de financiamento no mundo, que tem mais trabalho financiado na área dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E a primeira delas é a National Science Foundation da China, tá certo? Essa é aqui em volume de trabalhos é o que está aqui, National Science Foundation da China. Fazem parte dessa lista de 20 o CNPq e a CAPES do Brasil, tá certo? E quando a gente vai olhar para 3 dos objetivos, o No Hunger, Fome Zero, Vida sob a Água e Vida sobre a Terra, o CNPq e a CAPES são as agências que têm o maior índice de atividade relativa, quer dizer, a maior fração dos seus trabalhos, dos trabalhos que eles financiam, atendendo ou contribuindo para aqueles objetivos. Não é uma coisa pouca para o CNPq e para a CAPES e para o Brasil, e a gente deveria reconhecer mais esses bons resultados, né, em vez de ficar permanentemente num estado de não é para nós não damos conta, etc. De novo, coisa que a gente aprende com esses indicadores bibliométricos. Bom, eu termino aqui, em conclusão, chamando a atenção para vocês de que os indicadores bibliométricos podem ajudar estratégias institucionais. É preciso usar com cuidado, como mostram as declarações internacionais de Dora e Leiden, em geral recomendando que não faça decisão baseada em um indicador, deve fazer uma cesta, e deve-se sempre atentar para a ideia da multidimensionalidade. Mas, talvez a mensagem mais importante que eu quis trazer aqui é a mensagem sobre o papel das instituições para a gente ter pesquisa de maior qualidade, de maior impacto e sendo mais aceita nas melhores revistas científicas mundiais. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Henrique Brito Cruz, nobre pesquisador, nobre professor, que está ao vivo conosco, aqui na 5ª Escola de Pesquisadores da USP São Carlos. É um prazer revê-lo, professor Brito Cruz. Como vai, senhor? Oi, Rui. Muito bom ver você. Prazer em estar aqui. Muito obrigado, professor. Temos, então, 4 perguntas que foram formuladas pelos participantes aqui desta nossa escola. A primeira delas é pelo Vinícius Pereira.
em que ele pergunta: professor, estando dentro da academia, é bem claro a importância das instituições de pesquisa e os impactos para a sociedade. Mas fora da academia é suficiente? A divulgação não seria importante também nisso? Certamente, Vinícius, contar para a sociedade sobre os resultados da pesquisa e como esses resultados da pesquisa contribuem para o desenvolvimento da sociedade, ou para a sociedade ficar mais sabida, ou para resolver problemas que enfrente, é muito, muito importante. E esse é mais uma dessas tarefas onde eu acho que as instituições precisam se envolver mais. Toda vez que tem essa discussão sobre a pesquisa, aparece essa questão da comunicação com a sociedade e logo todo mundo começa a querer que o pesquisador vai fazer essa comunicação. Mas eu, de novo, acho que não é. O pesquisador precisa fazer pesquisa. Alguns pesquisadores têm jeito para fazer comunicação, para escrever um artigo, um livro de divulgação. Tem outros que não têm. E não faz mal, porque o que importa é que eles façam pesquisa bem, que ensinem bem os estudantes. Agora, a instituição onde eles trabalham precisa ter um setor de comunicações, uma assessoria de imprensa, ter a maneira de facilitar essa comunicação, de inclusive explicar ao pesquisador: olha, o jornalista vai vir conversar com você, fala com ele da seguinte forma, porque fale em respostas curtas para eles conseguirem encaixar no tempo, estão mais interessados em tal coisa, etc. Quer dizer, a instituição precisa ajudar muito mais os pesquisadores no Brasil do que tem ajudado. Muito bem. A próxima questão vem de Verlan Neto. Ele pergunta sobre a importância da instituição proteger o tempo do pesquisador, minorando os problemas, e quanto a própria instituição é o principal obstáculo ao exercício da pesquisa. Lamentavelmente, pode acontecer isso. Numa instituição que coloca obstáculos ao exercício da pesquisa, vai ser muito, muito difícil ter pesquisa de alta qualidade, vai ser muito, muito difícil conseguir fazer publicações que tenham impacto científico, impacto no avanço do conhecimento. Eu acho que o ponto que eu estou querendo insistir aqui é que o debate no Brasil sobre a qualidade da pesquisa, quer dizer, o primeiro ponto é que, para escrever um trabalho que tenha alto impacto, precisa antes ter feito pesquisa que seja competitiva com o resto do mundo. Não dá para escrever o trabalho de alto impacto sem ter o resultado de alto impacto antes. E para ter o resultado de alto impacto, é preciso e é essencial que o pesquisador seja apoiado fortemente pela instituição na qual ele trabalha. Não é possível ter pesquisa excelente e instituições caindo aos pedaços. Não tem isso em nenhum lugar do mundo. Às vezes você pode até ter um pesquisador que fez 2, 3 coisas ali durante alguns anos, mas ele não aguenta ficar naquele lugar. Quando aparece uma oportunidade em outro lugar, ele vai embora. Então, as instituições no Brasil e o debate brasileiro sobre qualidade da pesquisa precisa incluir na agenda a questão de como as instituições valorizam e apoiam o pesquisador. Correto. O Ednilson Morestes pergunta: como mudar essa cultura do pesquisador bombril num ambiente sem infraestrutura? Eu estava tentando entender o que era o pesquisador bombril, eu me lembrei, né, que o bombril tinha aquela propaganda antigamente. O Ednilson acabou de ser meio da minha idade, assim, que era aquela 1001 utilidades, alguma coisa assim, que falava. Acho que é isso que ele está se referindo. E é isso, é uma figura de linguagem boa para ilustrar o que eu estou querendo dizer, que é esse vazamento do tempo do pesquisador. Ele fica fazendo 1001 coisas e há uma coisa que ele precisa fazer de maneira espetacular, que é descoberta científica, ele acaba não dando conta de fazer. Veja, a instituição
precisa encontrar maneira de garantir essa infraestrutura. Se a instituição não puder garantir essa infraestrutura para 1.000 pesquisadores, então garanta para 100. Se não conseguir garantir para 100, garanta para 10, e depois vai crescendo aos poucos e vai fazendo isso para frente. O que eu acho é que, não, veja, é aquele problema de passar manteiga no pão, já que nós entramos agora com um bombril, estamos na cozinha, tá certo? Quando a manteiga é pouca e você espalha ela para ficar fininha, fininha no pão inteiro, é ruim de comer aquele pão. É preciso ter um pouco de esforço para focalizar na excelência, naquela melhor parte do pão, você põe ali manteiga, geleia, aquilo vai ficar bom para comer. Ótimo. A doutora Elizabeth pergunta: professor, existem muitos escritórios que dão esse suporte ao pesquisador? É uma tendência nas instituições no Brasil ou não? Olha, é uma tendência nas instituições em certos lugares do Brasil. No estado de São Paulo, onde a FAPESP começou a falar disso, eu acho que nós começamos a cobrar esse tipo de apoio por volta de 2010. Hoje em dia já tem, quando eu estava na FAPESP, a gente fazia uma reunião anual com esses escritórios, reunia 200 escritórios de apoio ao pesquisador. E a gente está vendo, eu via ali da diretoria científica, um fato muito interessante. Certas organizações privadas de pesquisa, especialmente hospitais, estavam criando escritórios de apoio ao pesquisador melhores e mais bem treinados do que as melhores universidades públicas. Que a gente esperaria os melhores escritórios para serem na USP, na Unicamp, etc. Mas se você for ver o escritório que o Hospital Albert Einstein tem para apoio ao pesquisador, é uma coisa profissional, compete com o bom escritório de apoio ao pesquisador aqui do Reino Unido. Então, eles organizam um evento anual onde reúnem os subescritórios e os pesquisadores e debatem o que o pesquisador precisa mais, e etc. Então, isso está acontecendo em certos lugares do Brasil, e eu posso dizer para vocês que no site da FAPESP tem até a lista dos escritórios e o que cada um faz direitinho. É uma lista que chega perto de 200, talvez já passe de 200. Impressionante. Entretanto, recebemos mais uma pergunta, eu vou colocá-la ao professor Brito Cruz, que vem da Daniela Rodrigues. E é o seguinte: considerando a sua trajetória, você poderia falar um pouco sobre os produtos da área de educação que são particularmente distintos de áreas como biológicas e engenharias? Olha, cada área do conhecimento tem resultados que têm naturezas diferentes. Quer dizer, engenharia, ciências exatas, tem resultado que muitas vezes é ligado a fazer um produto, como eu mostrei, aquela fita da Brain Care, ou avião, ou fibra ótica, etc. Mas outras áreas, como por exemplo a de educação, que a Daniela se refere, tem resultados que podem, às vezes, ter um impacto muito maior na sociedade do que um resultado feito por meio de um produto específico, que são aqueles resultados que ajudam a política pública a funcionar melhor. Nesse debate sobre a interação da universidade com a sociedade, muitas vezes eu vejo as pessoas ficarem meio hipnotizadas pelo assunto de criar valor, criar riqueza. Tá bom, isso é uma coisa importante. Se cria uma empresa, cria uma startup, tomara que muitas fiquem grandes que nem a Google, etc. Isso é bom. E é necessário num país, e é uma contribuição ótima da universidade. Entretanto, uma outra contribuição mais difícil de ver, mas eu acho que talvez mais importante, é a contribuição da universidade para que o governo funcione bem. Porque o governo faz coisas que são fundamentais para as pessoas, quer dizer, o governo precisa manter as escolas funcionando, a rodovia funcionando, a segurança pública, o hospital, e sem ter isso numa sociedade é impossível de viver, e é impossível de progredir.
E hoje mesmo eu estava numa reunião do Conselho Universitário da Unicamp e estava aprovando um título de professor emérito para um professor que ajudou a FAPESP a criar o programa de estudo sobre a biodiversidade, que é um outro desses exemplos. Quer dizer, o programa de pesquisa da FAPESP sobre biodiversidade, o Biota, ajuda o governo do estado de São Paulo, independente do governador, vários governadores usaram esses resultados, a fazerem conservação ambiental melhor no estado de São Paulo. Isso tem um valor enorme para a população. As faculdades de educação ajudam os cursos, a escola das crianças a ser melhor, desde que o governo queira usar a ciência e tenha a estrutura e a articulação. Aí tem outro tipo de desafio institucional, que não é só político, mas institucional, que é como é que o governo encontra o conhecimento que precisa, que eu acho também valeria a pena entrar no debate brasileiro, porque quando o programa Biota da FAPESP foi mais usado pelo governo do Estado, foi quando o governo do Estado empregou pesquisadores que tinham sido do programa Biota para serem secretários adjuntos na Secretaria do Meio Ambiente. Perfeito. Neste momento são, creio eu, que 6h30 da tarde em Londres, não é? Já está bem escuro, bem noite. 6h30. Aqui está escuro desde as 4 horas da tarde. Desde as 4 da tarde. Está escuro. Inverno no hemisfério norte, perto do polo, fica assim. Está escuro e cinzento. Não querendo abusar da sua gentileza, realmente o professor Brito Cruz é aquela pessoa que sempre nos empolgou e que nós temos um grande carinho por você. Eu queria fazer apenas a última pergunta. Eu juro que não vou fazer mais nenhuma. Eu já encerrei, já disse para todo mundo que não façam mais perguntas, mas o pessoal está empolgado. A última pergunta é assim. Professor, o senhor acha que muitas pesquisas científicas são desvalorizadas por causa da cultura de desinformação e fake news? Olha, eu não acho isso. O que não quer dizer que eu não reconheça que existe, especialmente em certos lugares do mundo, como no Brasil, nos Estados Unidos, uma certa hostilidade por parte de um certo setor da sociedade contra a ciência e contra o conhecimento científico. Isso existe. Mas eu acho que a pesquisa não fica valendo menos por isso, ela só sofre mais, tá certo? Mas ela continua valendo. Quer dizer, quando o pesquisador descobre que a vacina funciona de tal jeito e que precisa ser fabricada de tal maneira, mesmo que tenha um monte de gente que nega o valor da vacina por várias razões, a vacina continua funcionando e aqueles que quiserem ser vacinados vão ser vacinados e vão ser protegidos. Então, eu acho que eu só formularia diferente. Eu acho que tem um problema em certos lugares do mundo, em um certo tipo de política, que é esse problema sério do negacionismo sobre a ciência. E aí eu acho que se a gente puder ajudar a diminuir esse problema, o que é uma coisa desafiante, porque diminuir esse problema não é fazer uma guerra contra essas pessoas, é convencer essas pessoas, ou algumas delas, a pensarem de um outro jeito. Certo? Porque essas pessoas não podem ser excluídas da sociedade, eles estão ali, eles têm os direitos deles. Então, aí tem um papel importante para toda a sociedade, para trazer um pouco de esclarecimento, do iluminismo, aquele iluminismo da Europa do século XVII, tá certo? Precisa trazer aqui para o Brasil, para os Estados Unidos, para certos rincões do mundo. Muito bem, professor Brito Cruz. Entretanto, o professor Walter Zuccoloto vai querer dar um abraço ao vivo. Professor Zuccoloto, por favor. Oi, Zuccoloto. Boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Brito. Boa tarde aqui no Brasil. Está tudo bem? Eu só estou aqui rapidamente para te agradecer em nome de toda a nossa comissão organizadora
pelo aceite do convite. A gente tem ideia da sua agenda como é, eu vejo você também lá no Conselho do IA, né, em São Paulo, sempre bastante ocupado. Essa semana tem reunião lá, se não me engano. Essa semana tem reunião, né? Então, eu venho agradecer pelo aceite do convite, pela excelente palestra, viu, professor? Muitíssimo obrigado, nos ajudou muito com o brilhantismo aí do nosso evento. Obrigado, viu? É um grande prazer recebê-lo aqui. Eu é que agradeço o convite, Sucoleto. Foi uma grande satisfação falar para essa plateia de estudantes, professores, pesquisadores. Eu gosto muito de fazer isso. Professor Brito Cruz, professor Valtencir, muito obrigado, professor Brito Cruz. Um grande abraço, um abraço muito grande, um abraço fraterno até Londres. Até à próxima. Muito obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Muito bem, meus amigos, chegamos ao fim desta primeira parte, vamos ter um intervalo, mas antes do intervalo, como eu falei logo no início, vamos ter o sorteio de brindes aqui, feito pelas nossas colaboradoras. Então, vamos aguardar aí um pouco para que elas entrem aqui na tela para fazer então estes sorteios. Vamos ver se me confirmam se este sorteio é feito nesta sala ou se será feito na próxima sala. Um momento a todos, olhem bem para mim, porque eu também estou aqui, não é? Por amor de Deus. Vamos ver. Não, o sorteio vai ser feito então na próxima sala. Fiquem atentos porque o professor Valtencir Zuccoloto vai já, a seguir a um breve intervalo, vai já entrar na próxima sala e o link dessa sala está aqui na descrição deste vídeo. Não esqueçam, professor Zuccoloto, já na próxima palestra, na outra sala, vocês estão vendo aí na telinha já para acessarem só pesquisadores o HTTP, portanto a página. Mudem de sala porque vamos continuar lá. A gente se vê daqui a pouco. Um abraço a todos. Obrigado.